Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado mundial da carne bovina, vamos falar também do agro brasileiro que obteve resultados excelentes no ano passado. Eu vou comentar das exportações brasileiras ao mundo árabe e eu vou conversar com Ali Zogby. Ele é vice-presidente da Fambras Halal, certificadora participação da Fambras na GoFood. E vamos dar um giro pelo mundo que passa por uma transformação social, política e econômica muito preocupante. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado mundial de carne bovina. O mercado mundial da proteína animal, ela vive um momento de oferta apertada e consumo crescente, cenário que coloca o Brasil em posição estratégica no comércio internacional de carne bovina. E durante uma coletiva da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, a entidade destacou que o Brasil exporta atualmente para 117 países e deve manter estabilidade de preços e de volume financeiro agora neste ano 2026, mesmo diante de ajustes importantes em mercados-chave. O ano passado, o Brasil registrou aumento de cerca de 190 mil toneladas nas exportações para a China, além de um ótimo desempenho nas vendas para os Estados Unidos. E o Mato Grosso e São Paulo lideraram os embarques no período, em um ano marcado também por alta de 16% nos preços da carne bovina. Para o próximo ano, a expectativa do setor é de estabilidade no mercado interno e também manutenção do ritmo de produção, com abate em torno de 40 milhões de cabeças. O principal ponto de atenção está justamente na China, que é a maior compradora de carne brasileira. O país asiático passou a adotar um sistema de controle de cotas e informou ao Brasil que pretende importar cerca de 1.106.000 toneladas por ano, volume inferior ao praticado anteriormente, que girava em torno de 1.700.000 toneladas. A mudança pode representar uma redução de aproximadamente 35% nas vendas para esse mercado, embora os preços tenham subido, o que ajuda a compensar parte da queda em volume. Diante desse novo cenário, a estratégia do setor é clara: reduzir a dependência de um único destino e ampliar a presença em outros mercados. Hoje, a média de embarques para a China está em cerca de 92 mil toneladas por mês, mas a ABIEC reforça que a capilaridade brasileira permite redirecionar parte da produção para outros países. O Brasil tem carne e o mundo vive um momento de déficit de oferta. Essa foi a mensagem central transmitida pela ABIEC. E falando de produção e consumo de proteína vermelha, os Estados Unidos enfrentam um déficit estimado em cerca de 1 milhão de toneladas entre produção e consumo. E o Brasil já cumpriu a sua cota de exportação para esse mercado no ano passado, com previsão de embarques próximas a 400.000 toneladas. A ABIEC, inclusive, anunciou que deve abrir ainda neste ano um escritório em Washington para fortalecer a presença institucional no mercado norte-americano. Na União Europeia, o acordo Mercosul e União Europeia abre novas possibilidades, se for assinado, embora o impacto em volume seja mais limitado. O bloco terá uma cota de 99 mil toneladas
das quais o Brasil ficará com 42%, com implementação gradual ao longo de 5 anos. A expectativa é de crescimento entre 5% e 10% ao ano nas vendas para o mercado europeu, com destaque para destinos como Itália, Países Baixos, Espanha e também a Bélgica. Entre os mercados emergentes, a Indonésia foi apontada como uma das grandes apostas para os próximos anos. O país já importa miúdos do Brasil, mas tem potencial para se tornar um dos maiores compradores de carne bovina brasileira. Recentemente, autoridades da Indonésia visitaram 18 plantas frigoríficas no Brasil que devem ser habilitadas em breve. Japão, Coreia do Sul e Turquia também estão no radar como possíveis novas aberturas comerciais, mesmo com ajustes importantes no tabuleiro mundial. O setor avalia que o momento ele é positivo. A produção mundial segue curta, o consumo cresce e o Brasil permanece como um dos poucos países capazes de atender essa demanda em larga escala. A aposta agora é clara: vender com mais valor, ampliar destinos e garantir estabilidade, tanto para a indústria quanto para o pecuarista, sem deixar de olhar para o abastecimento no mercado interno. E agora vamos falar um pouquinho das exportações brasileiras para o mundo árabe. Segundo dados da Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, as exportações brasileiras de carne bovina para os países árabes encerraram o ano passado com um novo recorde de faturamento, atingindo 1,790 bilhões de dólares, uma alta de 1,9% em relação ao ano anterior, ou seja, 2024. O resultado representa o segundo recorde consecutivo nas vendas do produto ao bloco. O crescimento ele foi sustentado principalmente pelos mercados tradicionais, como o Egito, que comprou 375 milhões de dólares, avanço de 24,5%. A Arábia Saudita comprou 333 milhões de dólares, uma alta de basicamente 30%. Outro destaque foi a Argélia, que vem ampliando as aquisições desde 2024 e, em 2025, respondeu por 286,5 milhões de dólares, um crescimento de 40,5%. De acordo com a entidade, o desempenho reflete tanto a maior presença dos frigoríficos brasileiros na região, quanto o movimento dos países árabes de reforçar estoques de aumentos. E diante do risco de desorganização das cadeias mundiais de suprimento em meio a tensões comerciais e medidas tarifárias adotadas por grandes economias. Segundo o secretário-geral da Câmara Árabe Brasileira, Mohamed Murad, o Brasil ele foi beneficiado especialmente na carne bovina por ter maior disponibilidade do produto. O especialista destaca também que, apesar de o esforço de estoques ter limitado espaço para outros itens da pauta, o desempenho geral segue relevante para os exportadores brasileiros. Considerando todas as mercadorias exportadas do Brasil para os países árabes, somaram 21,3 bilhões de dólares no ano passado, uma queda de 9,8% frente a 2024. Esse recuo é atribuído à desvalorização das commodities e ao impacto da gripe aviária no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre do ano passado, que afetou as vendas de frango. A pauta exportadora ela foi liderada por açúcar, com 4,6 bilhões de dólares, frango 3,3 bi, milho 3,07 bilhões, minério de ferro com 2 bilhões e 600
$1.000 e carne bovina 1 bilhão 790 milhões de dólares. Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Argélia e Iraque foram os principais destinos. No agronegócio, as exportações totalizaram 15,9 bilhões de dólares, o que representou 72,5% de tudo que o Brasil vendeu à região em 2025. Além da carne bovina, chamaram a atenção os embarques de insumos na produção de proteínas animais, como gado vivo para abate, que somou 695 milhões de dólares, e também milho, destinado à alimentação de aves, com 3 bilhões de dólares. Apesar dos investimentos dos países árabes para ampliar a produção local de alimentos, a proteína brasileira manteve espaço relevante. A Arábia Saudita, por exemplo, ampliou as compras de frangos, enquanto os Emirados Árabes Unidos mantiveram volumes próximos ao do ano anterior, com estabilidade nas aquisições. Mesmo em um ano desafiador, o comércio entre Brasil e países árabes mostrou resiliência e deve apresentar recuperação neste ano. No último trimestre de 2025, as exportações já registraram crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2024, sinalizando retomada dos negócios. E agora vamos dar um giro pelo mundo que passa por uma transformação social, política e econômica muito preocupante. A última semana, ela foi marcada por fortes emoções no mercado financeiro. O período começou com uma ação judicial envolvendo Jerome Powell, que é o presidente do Banco Federal americano, que recusou, ou melhor, que acusou o governo dos Estados Unidos de tentar pressionar a autoridade monetária em busca de cortes mais rápidos nos juros. O cenário geopolítico mundial também ganhou tensão com a possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã. Além de ser o 7º maior produtor de petróleo do mundo, o Irã controla o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, uma rota estratégica por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Qualquer escalada no conflito na região poderá resultar no bloqueio dessa passagem, afetando diretamente o abastecimento e pressionando os preços da energia no mundo. Esse risco fez com que o petróleo oscilasse nos últimos dias, chegando a cair mais de 4%, após o presidente Donald Trump afastar a possibilidade de um ataque militar. E a tensão geopolítica não parou por aí. Os Estados Unidos também vivem um impasse com a Dinamarca em torno da Groenlândia. Uma delegação de parlamentares democratas e republicanos devem se reunir com líderes dinamarqueses agora nessa próxima semana para reforçar que o Congresso norte-americano busca limitar a capacidade de Trump de anexar a ilha, apesar das declarações e ameaças do presidente. E, por fim, começou a temporada de balanços em Wall Street. Enquanto os resultados dos bancos frustraram o mercado, a TSMC ajudou a reacender o entusiasmo dos investidores com o tema inteligência artificial. E agora vamos comentar do agro brasileiro, que obteve resultados excelentes no ano passado. O desempenho do agronegócio aqui do nosso país, no ano passado, ele foi marcado por resultados históricos no comércio exterior, consolidando o setor como principal gerador de divisas do país. Segundo a análise setorial do Itaú BBA, as exportações alcançaram 169 bilhões de dólares, superando o recorde anterior, enquanto as importações somaram apenas
20 bilhões de dólares, também em patamar inédito, o que resultou um superávit comercial de 149 bilhões de dólares, uma alta de 2,8% na comparação com 2024. O agronegócio brasileiro respondeu por 49% de toda a receita das exportações brasileiras e no impulsionado por volumes recordes em diversas cadeias. Os embarques de soja cresceram de forma expressiva, atingindo o maior volume da série histórica, mesmo com preços médios mais baixos. Ainda assim, a receita do complexo permaneceu robusta, com a soja em grão mantendo participação de 26% no valor total exportado pelo setor. Outros produtos, como milho e algodão, também apresentaram crescimento de volume, reforçando a diversificação das exportações agropecuárias e o papel central do setor no equilíbrio das contas externas brasileiras. O movimento de crescimento ele foi observado nas proteínas animais, com destaque para a carne bovina e a carne suína in natura, que registraram marcas inéditas, tanto em volume quanto em receita. A carne de frango também apresentou queda nos embarques in natura, reflexo do fechamento dos mercados após a ocorrência da gripe aviária em maio, mas o volume total exportado, considerando também produtos industrializados e miudezas, ficou levemente acima do ano anterior. E depois do intervalo eu vou conversar com Ali Zogby. Ele é vice-presidente da Fambras Halal Certificadora. E nós vamos falar da participação da Fambras na Gul Food. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ali Zogby. O senhor Ali Zogby, ele é o vice-presidente da Fambras Halal Certificadora. E nós vamos falar da participação da Fambras, se não for a maior, pelo menos é uma das maiores feiras de alimentação do mundo, no mundo árabe, que vai acontecer lá em Dubai, agora nessa semana. Senhor Ali Zogby, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia a todos, que a paz esteja com todos. Para mim, sempre um prazer e uma honra estarmos juntos. E essa paz, o mundo está precisando dela, viu? E muita paz. Senhor Ali, sem dúvida. Nós sabemos que a Fambras Certificadora, se não for a maior, é uma das maiores também, né? Certificadoras aqui do mundo, no mundo halal. E nós sabemos também que esse mercado halal é um mercado em franquíssimo crescimento e à medida que entra ano e sai ano, esse mercado cresce mais. E agora vocês vão participar entre os dias 26 e 30, agora de janeiro, da Gul Food 2026. Me fala um pouquinho sobre essa experiência que vocês têm, né, em relação a essa feira. Realmente, como você frisou, está se tratando dos maiores eventos de alimentos do mundo, né? Assumindo uma dimensão, só para se ter uma ideia, nós estamos falando de mais de 5.000 expositores, para mais de 120 países participando. O Brasil, liderado pela Apex, ele está lá participando com 95 empresas, né? A dimensão dessa feira se fala em torno de 950 milhões de dólares, quando você dilui isso anualmente, das negociações que são feitas. E para nós, há muitos anos que participamos, nós estamos vendo o nível de crescimento dessa feira, é algo realmente impressionante.
estar nessa feira significa estar representando nosso país da melhor maneira e talvez seja um dos canais mais importantes para você alavancar negócios aqui para o Brasil. Nós estamos lá efetivamente no nosso stand, ali no Pavilhão Brasil, e ao mesmo tempo nós estamos levando aí uma grande gama de diretores, gerentes, para a gente poder estar amparando todas as empresas que hoje se certificam conosco. Para além disso, né, nós também criarmos novos laços com novas empresas e também reforçarmos a ideia ou o conceito do halal brasileiro para o mundo. Senhor Ali, como é que está, vamos dizer assim, nesses termos, a situação do Brasil em relação ao mercado halal? Nós sabemos que o Brasil, principalmente na área do frango, né, é um dos maiores do mundo, se não for o maior, mas assim, em termos gerais, o Brasil ainda tem um potencial grande nesse mercado? Sem dúvida, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de proteína animal halal. Certamente, a gente costuma falar com muito orgulho dessa trajetória há mais de 45 anos. Em 1976, foi a primeira exportação brasileira de proteína animal. Nós estávamos falando de 650 toneladas. E hoje nós chegamos à marca de 2.700.000 toneladas, se nós incluirmos a parte da proteína animal do boi e também das aves, né? A gente está falando aí de algo em torno de 28 bilhões de dólares na nossa balança comercial. Hoje é fundamental para o desenvolvimento das exportações brasileiras o halal. Já não dá mais para a gente entender de maneira diferente. Nós, ainda assim, há um longo caminho a ser percorrido. Nós estamos falando aí, em termos de valores absolutos, de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares a movimentação em alimentos halal. Então, ainda estamos muito abaixo daquilo que podemos conseguir. Mas o trabalho que tem sido desenvolvido aí por todos os stakeholders, as empresas, o governo brasileiro, a mídia especializada, as certificadoras, tem sido um trabalho brilhante, eu diria, o que faz com que a gente possa almejar crescimento em outras estruturas. Na área de alimentos, a gente pode falar dos industrializados, há um crescimento aí de 6% a 8% todos os anos. A quantidade de empresas hoje que exportam alimentos com esse selo halal é muito grande, né? E está crescendo a ponto do Brasil hoje ter observado também na área dos alimentos industrializados, que é muito importante para nós, que agrega muito valor. A gente tem que lembrar que hoje o halal ele representa, né, 1.700.000 empregos diretos e indiretos. Então, as políticas públicas e o trabalho que se vem desenvolvendo são trabalhos que têm em mente, eu diria, esses objetivos alcançados e os objetivos que podemos alcançar no futuro. Senhor Ali, só para a gente finalizar, vocês fizeram um grande evento agora no final do ano, um evento também foi aí em São Paulo, se não me falha a memória, e foi um evento que teve uma repercussão muito boa. Me fala assim, rapidinho, como é que foi esse evento, o que ele representou? A cada 2 anos nós fazemos o Global Halal, que é um evento que tem uma magnitude mundial. Nós tivemos a presença de mais de 50 países, sendo representados por importadores, organismos de acreditação, enfim, diversas autoridades desse setor. E foi espetacular em todos os sentidos. Agradeço, inclusive, o apoio da mídia especializada, especialmente vocês que fizeram um trabalho brilhante fazendo a cobertura. Eu diria que é um marco já, se transformou num marco para o Brasil. As empresas, claro, as grandes empresas, também as pequenas participando, nos ajudando a organizar e concretizar isso. O Brasil, talvez nesses fóruns, seja o único país a ter um congresso técnico-científico ligado ao halal. Imagina que nós tivemos inúmeros trabalhos de todo o Brasil com pessoas que pensam o halal como um selo universal, trabalhos que foram
efetivamente contemplados por todo o mundo. Então, foi um momento magnífico. Eu espero que daqui a 2 anos a gente possa concretizar outro evento com a mesma magnitude, né? Cada ano cresce mais, então estamos muito felizes. Daí foi em São Paulo, no Sheraton, e foi incrível a participação de todos. Tá certo. Bom, eu conversei com Ali Zogby. O senhor Ali Zogby, ele é vice-presidente da Fambras Halal e certificador, uma das maiores certificadoras do mundo, e nós falamos da participação da Fambras na GulFood 2026, que é considerada talvez a maior feira de alimentação do planeta, principalmente no mundo halal. Senhor Ali Zogby, eu desejo sucesso aí para Fambras, para vocês. Espero que vocês façam, como sempre, um excelente trabalho, como vem sendo feito, e uma excelente estadia lá em Dubai, na GulFood 2026. E assim que o senhor voltar, eu gostaria de conversar com o senhor novamente para fazer um balanço da feira, ok? Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, conte sempre conosco, que a paz esteja com todos. Amém. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você não tentar fazer algo além do que você já domina, você nunca vai crescer. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.